Olá, queridos amigos que acompanham o nosso canal Tempo Proveitoso. Hoje trazemos para vocês a intrigante história dessas duas mães, que foram até o rei Salomão para lhe expor uma causa que culminou em uma difícil e importante decisão em seu reinado no palácio de Israel. De quem é esse bebê? Salomão decide. O terceiro capítulo, do primeiro livro de Reis, nos conta a história de duas mulheres da vida que moravam numa mesma casa, e cada uma delas tinha um bebê recém-nascido, sendo que, ao terceiro dia do nascimento do primeiro bebê, nasceu também o segundo. Estando as duas mulheres sozinhas à noite, dormiam, cada qual em sua cama, com seu bebê ao seu lado. E aconteceu que, uma dessas duas mulheres, ao cair em profundo sono, virou-se, desapercebidamente, rolando sobre o seu neném, que dormia junto com ela, de modo que, faltando-lhe o ar necessário para respirar, infelizmente, esse bebê perdeu a sua vida. Ao acordar, olhando para a cama ao lado, a mãe desse bebê, estarrecida com o que acabara de acontecer, notou que sua amiga de quarto dormia um sono profundo, com seu neném, que estava vivo ao seu lado. Nesse mesmo instante, a mãe que havia acabado de perder a criança, teve a ingênua e infeliz ideia de trocar os bebês, tomando para si o bebê que estava vivo, e colocando o seu neném, agora sem vida, nos braços da outra mãe, a qual não percebeu, por estar dormindo em um profundo sono. Imaginando ela, que com isso, quando a mãe do neném vivo acordasse, não perceberia a diferença entre os dois bebês, e aceitaria, facilmente, que aquele bebê sem vida, o qual estaria em seus braços, seria mesmo o seu neném verdadeiro, e que ela o havia perdido para sempre. Porém, ao acordar na manhã do dia seguinte, a fim de amamentar o seu filho, a mãe do bebê que estava vivo, percebeu de imediato que aquela criança desfalecida em seus braços não era a sua. Por isso, aquelas duas mulheres travaram ali uma ferrenha discussão, chegando ao ponto de decidirem ir até o palácio do rei Salomão, a fim de que ele decidisse por elas como resolveria essa questão, e assim o fizeram. Ao chegarem à presença do rei, a mãe do primeiro bebê, aquele que continuava vivo, relatou todo esse fato ao rei Salomão, e concluiu dizendo: Quando eu reparei bem, ó rei, percebi que aquele bebê já desfalecido e sem vida, que foi colocado em meu colo, não era o meu filho. Ao que a outra mãe respondeu: Isso não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo, o que perdeu a vida foi o dela. E começaram ali uma nova discussão, na corte real e na presença do rei. Mas Salomão as interrompeu, dizendo: Chega! Eu já entendi. Cada uma de vocês diz que a criança viva é que é a sua, não é isso? Pois então vamos resolver esse assunto agora mesmo. Guardas! Nesse momento, o rei ordenou que os guardas lhe trouxessem uma espada, e assim o fizeram. Para que será que Salomão pediu que lhe trouxessem uma espada? E qual será a decisão do rei? Ceifará Salomão ali mesmo a vida dessas duas mulheres, por elas estarem infortunando-o, ao discutirem bem na sua frente? Mandará Salomão que os guardas as retirem imediatamente de seu palácio? Adotará Salomão a criança e a dará para uma de suas concubinas para criá-la? Ordenará Salomão aos guardas, para que executem também a criança que sobreviveu, a fim de que nenhuma das mães a possua? Ou chamará Salomão a Benaías, a fim de acabar de uma vez por todas, com essa confusão, entre as duas mulheres? Quem assistiu a esse último vídeo que postamos aqui em nosso canal, sabe bem qual era a função de Benaías no palácio do rei Salomão. Fazendo aqui só um pequeno adendo, em algumas traduções bíblicas se diz Benaia, mas na que utilizamos, que é a nova tradução na linguagem de hoje, está registrado como Benaías, mas isso é só uma pequena observação mesmo, já que esse fato não muda a história. Continuando. E então, o que fará Salomão? Qual será a decisão do rei, diante de uma questão tão difícil como esta? Isso é o que veremos a partir de agora, por isso, continue conosco até o final deste vídeo. E se você é novo por aqui, já aproveite para inscrever-se, deixe o seu like e ative o sininho, para que você seja notificado em primeiríssima mão, a cada novo conteúdo deste canal e também para não perder nenhum vídeo novo. E agora vamos saber, qual foi a decisão que tomou o rei Salomão, nessa nossa incrível história de hoje. Então falou o rei Salomão: Essa diz: Esse que vive é o meu filho, o filho dela é aquele que já está sem vida. Mas a outra diz: Não, o que está sem vida é que é o teu filho, o meu é o que está vivo. Portanto guarda, traga aqui essa espada e vamos resolver esse embrolho agora mesmo. Podemos imaginar o silêncio que reinou naquele palácio,
e quão apreensivos ficaram todos ali, atentos, esperando para ver qual seria a atitude do rei, naquele exato momento. Portanto, o rei, finalmente ordenou: Guarda, pegue agora essa criança viva, e com sua espada separe ao meio, dividindo-a em 2 metades, e dê cada metade para cada uma dessas mulheres. Porém, nesse momento, com o coração cheio de amor pelo seu filho, e estremecida de pavor, diante dessa decisão tão drástica de Salomão, imediatamente, a verdadeira mãe do menino que estava vivo, implorou ao rei: Por favor, Senhor, por favor, não faça isso com o meu filho, entregue-o a essa mulher, mas deixe-o viver, por favor, eu estou te implorando, deixa ele viver, não faça isso, eu te imploro, do fundo do meu coração, se for preciso, pode entregá-lo a essa mulher, mas, por favor, não faça isso com o meu filho, deixa ele viver. Eu abro mão, eu aceito, mas, não faz isso, deixa ele viver, deixa ele viver. Enquanto a outra mulher dizia: Não, não tem problema não, está tudo bem, eu concordo. Podem sim, dividir ele, ao meio mesmo, porque dessa forma, ele não será nem meu, e nem dela. Ao ver a atitude dessas 2 mulheres, na iminência de um acontecimento tão trágico, prestes a suceder, imediatamente, Salomão ordenou ao seu soldado: Guarda, pare. Pare agora mesmo. Não faça isso. Deixe esse menino viver, e entregue-o a essa primeira mulher, a que está implorando pela vida de seu filho, porque esta sim, é a mãe verdadeira dele. Quando o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, sentiu um profundo respeito e admiração por ele, pois todos viram, de fato, que era Deus quem lhe tinha dado tamanha sabedoria, para julgar o seu povo, com retidão e justiça. E você? O que faria se estivesse no lugar de Salomão, num momento tão decisivo como esse? Pelo que a Bíblia nos relata, podemos observar que não houveram testemunhas que presenciaram o fato, e aquelas 2 mulheres, em disputa por um único bebê vivo, apelaram à justiça do rei Salomão, cada uma, dizendo ser a mãe daquele lindo e saudável bebê, sendo que a verdadeira mãe já estava disposta até a abrir mão do seu querido bebezinho, se isso pudesse poupar-lhe a vida. E foi essa atitude linda e tão amorosa dessa mãe, que fez com que Salomão descobrisse que era ela a verdadeira mãe daquele menino. Esse bebê sobreviveu, por causa desse amor tão profundo, que essa mãe demonstrou a ele. E foi exatamente isso, que fez com que Salomão entregasse o filho vivo, para ela. A Bíblia diz que Salomão recebeu sabedoria de Deus. Salomão ficou conhecido como o rei mais sábio da terra, famoso por seus provérbios, e também por ter construído o primeiro templo de Jerusalém. Ele foi o filho de Batseba com o rei Davi, que se tornou o seu sucessor no trono, e o 3º rei de Israel. Quando Deus apareceu a Salomão num sonho, conforme vemos, no versículo 5 do capítulo 3, do 1º livro de Reis, Salomão pediu a Deus sabedoria e entendimento, para julgar o seu povo com justiça. Constantemente, se levantavam disputas entre o povo, por isso, pediu Salomão sabedoria a Deus, para julgá-lo como seu rei, de modo que pudesse discernir entre o bem e o mal, e assim, ninguém sofreria a injustiça de um falso juízo. Agradando-se desse pedido de Salomão, Deus lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também muita riqueza e grande honra. Por isso é que a sabedoria de Deus se vê refletida, claramente, nesta decisão de Salomão. Embora houvesse muitos juízos de Salomão, a Bíblia registra somente este caso em que Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe daquele bebê. Esta história do juízo de Salomão entre as 2 mães mostra-nos a justiça e sabedoria divina. Salomão buscou a justiça divina e confiou na sabedoria de Deus para resolver aquele conflito. Às vezes, enfrentamos situações semelhantes em que é difícil discernir a verdade. Porém, quando buscamos a sabedoria divina, devemos confiar e esperar a justiça de Deus na resolução dos nossos problemas. A Bíblia nos diz no Salmo 145, que Deus é justo e que está perto dos que o invocam com sinceridade, que Ele realiza o desejo daqueles que o temem e cuida dos que o amam. O amor sacrificial dessa mãe é um reflexo do inefável amor de Deus por nós. E isto nos faz lembrar desta passagem bíblica que encontramos em João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, para receber novos conteúdos como este. E para que saibamos que você chegou até o final deste vídeo, digite nos comentários as palavras "Amor Perfeito". Diga-nos também o que você achou dessa história, pois lemos cada um dos comentários com muito respeito e carinho, e a sua opinião é muito importante para nós. Agradecemos por sua companhia e apoio, e prometemos voltar, querendo Deus, com uma nova história bíblica. Que Deus te abençoe.
E até logo.